busca Jesus, que é o nosso bem. Vamos agradecer as pessoas que vão assistir também conosco, que vão assistir depois, possam compartilhar, distribuir a palavra, levar a palestra adiante, porque a gente fala sempre sobre Jesus nessa casa. Você está na casa da Centro Espírita Antônio de Oliveira, no YouTube, Centro Espírita Antônio de Oliveira. Nós também temos um site que é ceal.org.br. Seja bem-vindo mais uma vez, uma noite especial como todas são. Uma palestra importante que vai ter hoje. Nós estamos aqui com o nosso irmão Aloysio Rocha. Ele vai trazer ensinamentos para nós e a gente vai aprender juntos. Então, nesse momento, a gente vai levar o pensamento e agradecer a oportunidade que nós temos. Senhor, fazei de todos nós instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvida, que levemos a fé. Onde houver o erro, que levemos a verdade. Onde houver o desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. Onde houver trevas, que levemos a luz. Ó Mestre, fazei de todos nós instrumentos de vossa paz. Que possamos consolar, que sermos consolados. Que possamos compreender, que sermos compreendidos. Que possamos amar, que sermos amados. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Vídeo até as 21. Amantíssimos irmãos e irmãs em Jesus, boa noite. Boa noite aos amigos e irmãos internautas também que estão nos assistindo ao vivo e aqueles que vão nos assistir depois também. Bem, hoje estamos aqui com muita alegria para falarmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus. É sempre muito interessante, sempre muito bom falar sobre o Evangelho de Jesus. E antes de entrarmos no tema em si, eu lembro que nós estamos aí no mês de maio, mês de Maria, mês das mães, mês das mulheres, e eu trago aqui algumas pequenas e singelas homenagens. No caso aqui, não é uma mulher. O primeiro é o Dr. Reinaldo Leite. O Dr. Reinaldo Leite foi um dos maiores e melhores oradores espíritas que eu conheci. Foi fundador do Paz e Amor em Jesus, no Tatuapé, Zona Leste, aqui de São Paulo, casa em que eu me formei e frequentei por 21 anos e aprendi muito com o Dr. Reinaldo Leite. O Dr. Reinaldo Leite tinha todo tipo de mediunidade e, assim como o Divaldo Franco, ele viajava não só o Brasil, como o mundo todo para divulgar a doutrina espírita e também o Evangelho de Jesus. Ele desencarnou no dia 11 de maio de 2004 e eu aprendi muito com ele. Era uma sabedoria em pessoa. E eu trouxe alguns dos muitos ensinamentos que ele passou para a gente. Algo que eu nunca tinha pensado na vida. Existem sentimentos que nós temos a ideia de que sejam somente negativos, mas que esses sentimentos também têm o seu lado positivo. Fiquei pensando, quando ele começou a falar, fiquei pensando, mas que sentimentos são esses? Ele citou alguns exemplos que eu trago aqui para vocês agora. O primeiro deles, o orgulho. O orgulho. Quando a gente fala em orgulho, a ideia que a gente tem é da pessoa que ela quer se sobrepor a outra, ela sempre é melhor, ela desdenha do outro, enfim, tem uma certa arrogância, prepotência, não é? É essa a ideia que a gente tem de orgulho. Então é o sentimento negativo. Mas existe o outro lado do orgulho, o orgulho positivo. E qual é o exemplo que a gente traz aqui? Um pai, uma mãe que tem os filhos que crescem de forma ordeira, estudam, trabalham dignamente, ganhando suor, com o suor do seu trabalho, o dia a dia, e acabam progredindo na vida, apesar de todas as tentações que a vida atual nos traz. Então, esses filhos que cresceram e venceram na vida de forma ordeira são um orgulho para os pais. Então, esse é o lado positivo do orgulho. Eu nunca tinha pensado nisso, que o Dr. Reinaldo Leite nos ensinou.
Outro sentimento negativo, a vaidade. Fala em vaidade, nossa, eu sou mais bonito, eu sou mais belo, eu sou mais isso, mais aquilo. Então, é o que a gente chama de vaidade negativa. Mas, o Dr. Reinaldo Leite, eu lembro até hoje que ele deu o exemplo da pessoa dele mesmo. Quando eu saio para fazer uma palestra, eu tenho de colocar a melhor roupa que eu possuo na minha casa, em respeito ao público que vai me ouvir. Então eu tenho que estar bem, me mostrar bem para as pessoas. E ele citou também o caso de uma mulher, quando vai a um evento, uma festa, essa mulher normalmente ela penteia o cabelo, vai no cabeleireiro, faz um penteado novo, ela se maqueia. Então tudo isso é uma vaidade positiva, para se mostrar melhor para as pessoas. Só que no caso da vaidade, se a pessoa se veste bem, se a pessoa, no caso da mulher, usa maquiagem para se sobrepor a outra mulher, a outra pessoa, aí já entra a vaidade negativa. Mas existe sim a vaidade positiva. Um outro sentimento que ele passou para nós, que nós temos como negativo, é o egoísmo. O egoísmo é quando a pessoa pensa e só age em torno de si mesma. Ela não quer saber se o outro está sendo prejudicado. Ela não quer ajudar. Ela quer levar vantagem. Não é? Até hoje aqui no Brasil nós temos aquela famosa lei de Gerson. Né? Eu sou desse tempo, não é o tempo de vocês, mas é do meu tempo. Né? A lei de Gerson era um jogador da seleção brasileira de 1970 e ele fazia propaganda de uma marca de cigarro, que eu não me lembro agora. E ele então dizia: todo brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Como ele era carioca, ele falava certo, puxava o R, né? Então, essa lei continua até hoje. Todo mundo quer levar vantagem. E o egoísta é aquele que só pensa em si, ele não pensa no outro. Mas, qual é o lado positivo do egoísmo? O Dr. Reinaldo nos passou, é a autoestima. A autoestima é o lado positivo do egoísmo. O que vem a ser a autoestima? A qualidade de quem se valoriza. Quando a pessoa se valoriza, ela tem autoestima. Então, é o egoísmo positivo. Ele falava também sobre a terapia de vivências passadas. Terapia de vivências passadas. E aqui, eu pergunto a vocês: de quantas vidas nós precisamos para sairmos do início, quando Deus nos cria, simples e ignorante, até chegar à perfeição relativa? De quantas vidas nós precisamos para chegar até a perfeição relativa? Quem chuta o número aí? Não dá para contar muitas. Dá para contar muitas? Então, na verdade, nós precisamos apenas de uma vida. Porque Deus nos deu 3 dons: o dom da vida, da inteligência e o livre-arbítrio. E com esses 3 dons nós temos plenas condições de evoluir. É claro que, sendo criados simples e ignorantes, nós vamos errar. Claro que vamos errar. E, por isso, Ele nos dá tantas oportunidades quantas forem necessárias para que a gente possa evoluir. Quando a gente erra, nós voltamos numa outra encarnação para corrigir aquele erro. E assim a gente vai evoluindo. Mas tem muita gente que usa o termo terapias de vidas passadas. Nós não temos vidas, nós temos vida uma só. Nessa uma vida, nós temos várias encarnações, várias vivências, várias existências. Perceberam a diferença? Então, dentro dessa uma vida, nós temos várias vivências, várias encarnações e várias vivências. E ele, inclusive, tem um livro que ele psicografou que chama Vivências de Vida. Bem, o Dr. Reinaldo Leite também nos falava sobre a existência das colônias espirituais. Aliás, eu tenho uma palestra que eu trato sobre o assunto e os dirigentes sempre me falam: olha, Luiz, a gente não encontra nenhum palestrante que fala sobre isso. Não sei se sou o único, mas no Brasil afora eu vejo pouca gente falando sobre isso aí. A gente faz a palestra mostrando 20 colônias espirituais sobre o Brasil. Não existem só essas, são muito mais, mas com essas 20 a gente já tem uma base de como é no mundo espiritual. Quando a gente desencarna, para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Em que lugar a gente vai ficar? Então eu trago 20 colônias e mostro características de cada uma delas,
mostro no mapa do Brasil onde fica cada uma e, em alguns casos, eu trago exemplos de pessoas que estiveram encarnadas aqui na Terra e estão em uma dessas 20 que a gente mostra na palestra. Uma delas esteve o Elvis Presley, né, aqui no Brasil. Não sei se ele se encontra ainda lá, mas ele estava no início do ano 2000, tá bom? Então eu faço essa palestra aí em 2009, que eu comecei a falar sobre o assunto, fazia em 20 minutos, mas de lá para cá eu venho fazendo tantas pesquisas, tantas informações que a gente consegue, e todas elas importantes, e hoje eu faço essa palestra em duas partes de 1 hora cada uma, não consigo falar menos que isso. Então, o Dr. Reinaldo também falava sobre as colônias espirituais. E ele também nos ensinou sobre a erraticidade. Alguém já deve ter ouvido falar desse termo, erraticidade. O que vem a ser a erraticidade? É sinônimo de cidades espirituais ou colônias espirituais. É a mesma coisa. Nós que somos espíritos ainda inferiores, a gente está no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. E quando a gente desencarna, a gente vai para uma colônia espiritual. Qual colônia espiritual? Aquela que você fizer por merecer, de acordo com o que você fez aqui na Terra. Existem muitas. Então você vai para uma colônia boa ou para uma colônia ruim, dependendo daquilo que você fez ou deixou de fazer. Tá bom? Então, quando nós desencarnamos, nós aqui da Terra desencarnamos, vamos para a erraticidade. Somos espíritos errantes ainda. Estamos em aprendizado, em evolução. Quando chegarmos ao ápice da evolução, quando estivermos na perfeição relativa, aí sim seremos espíritos puros. Os espíritos puros, eles não precisam mais reencarnar. Eles vivem nos mundos celestes ou divinos, onde o mal não existe sequer em pensamento. Pois não? Então, pelo que o senhor disse, existem colônias inferiores, não diz inferiores mal? Sim, sim. Você já deve ter ouvido falar de nosso lar. Sim. Nosso lar tem a zona umbralina também. Toda colônia tem sua zona umbralina. Tem fora, né? Fora da... Fica na psicosfera da colônia, mas num ambiente mais separado. Né? Toda colônia tem sua zona umbralina. E eu me lembro de um livro que foi difícil achar. Desde 2009 eu encontrei, faz alguns anos que eu encontrei num sebo aí, Apenas uma Sombra de Mulher, de Fernando Duol. É um livro antigo que a gente não acha assim, para comprar nas livrarias. E conta a história de um rapaz que passou por várias situações difíceis, resgatando aquilo que ele havia feito no passado, não é? E ele, nesse livro, ele fala sobre a colônia Gordemônio. Esse nome me chamou a atenção. Inclusive, na época, eu fui chamado na Rádio Boa Nova de Guarulhos para participar do programa ao vivo. E aí, uma das perguntas que o locutor me fez foi sobre essa colônia, Gordemônio. É uma colônia onde os espíritos que vivem lá são muito inteligentes, mas voltados para o mal. Porque onde estarão, vamos pensar assim, né? Onde estarão aqueles espíritos, por exemplo, que muito inteligentes, ou que nos obsediam, ou que fazem o mal à humanidade, né? Eles têm que ficar em algum lugar. Né? Sim. Eu já vi gente que dizer que não acredita na existência das colônias. Mas então essas pessoas têm que me dizer para onde, como a senhora falou, para onde a gente vai quando a gente desencarna. Vai ficar no limbo? Sim. Vai ficar perdido aí? Nas nuvens. A gente vai, nuvem. Bom, vamos dar continuidade aqui. Um outro que a gente homenageia nesse mês de maio aí, o Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, todos vocês conhecem, ele desencarnou no dia 13 de maio de 2025, faz um ano atrás. E tem um trabalho magnífico, a Mansão do Caminho, lá em Salvador, local que eu estive 2 vezes, estive lá com o Divaldo, lá dentro ele tem um centro espírita, tem todo um trabalho em prol das crianças e também dos adolescentes. É uma cidade dentro de um bairro, um lugar muito legal. Eu levei 2 horas a pé para conhecer toda a Mansão do Caminho. Desencarnou 13 de maio
de 2025. E no dia 15 de maio, nós temos o Dia Internacional da Família. Sabiam disso? 15 de maio? O Dia Internacional da Família. E aqui no Brasil, nós temos o Dia Nacional da Família. Dia Nacional da Família, que é o dia 8 de dezembro. E foi intitulado 8 de dezembro pelo Decreto-Lei 52748 de 1963. E por que foi escolhida essa data, 8 de dezembro? Porque coincide com o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Aliás, 8 de dezembro também é o aniversário da cidade de Guarulhos. É o aniversário do meu marido, se eu falar isso pra ele. Tem um amigo que faz dia 8 também. Então, agora, depois dessa pequena introdução, nós vamos entrar no tema da noite, que é Jesus na casa de Zaqueu. Jesus em casa de Zaqueu. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 16, item 4. E o Evangelho é um dos livros da codificação kardeciana. Não é? Quantos são os livros da codificação da doutrina espírita? Quantos são? Opa, parabéns, 5, são 5, muito bem, é isso mesmo. Tem muita gente que não sabe, eu pergunto e as pessoas não sabem. Existe uma sequência de leitura, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e por último a Gênese, não é? Então, nós vamos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o material para falarmos desta noite. Mas nós sabemos que Allan Kardec não era o nome dele de batismo. Esse era um pseudônimo, uma espécie de um apelido, vamos dizer assim. Qual era o nome de batismo dele? Leon Denis. Não. Não? Eu diria contemporâneo. É Hippolyte Léon de Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Muito bem, o pessoal está de parabéns aqui, hein? Tá ficado. Hippolyte Léon Denisard Rivail, professor Rivail, discípulo de Pestalozzi, que foi o codificador da doutrina espírita. Ele era muito respeitado no meio acadêmico, lá na França, e coube a ele fazer a codificação da doutrina espírita juntamente com o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, eu sempre faço questão de dizer que não é apenas um Espírito, mas um grupo de Espíritos superiores que veio em nome de Jesus para trazer os ensinos do Meigo Rabi devidamente explicados. Por que eu digo isso? Porque, apesar de estarmos no século XXI, ano 2026, com toda a parafernália tecnológica que nós temos um computador na palma de nossa mão, um smartphone. Temos muita facilidade de adquirir conhecimento, informações. Mesmo com tudo isso, tem alguns ensinos de Jesus que ainda hoje a gente não consegue entender. Vocês vão chegar em casa bem antes que eu, porque vocês moram aqui na região, eu moro em Atibaia, tenho quase 70 quilômetros aí para voltar hoje, né? Então, chegando em casa, peguem e abram o Evangelho no capítulo 23, moral estranha, ou estranha moral, como queiram. E leiam só os ensinos de Jesus que estão nesse capítulo, sem os comentários de Kardec. Vejam se hoje a gente consegue entender o que Jesus disse naquela época. Deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Ora, como é que um morto vai enterrar o outro? Não é? É inconcebível. O que ele quis dizer com isso? Não vim trazer a paz, mas a espada. Ora, se levarmos esse ensinamento de Jesus ao pé da letra, vamos chegar à conclusão que ele era um ser violento. Sabemos que não. Era pacificação em pessoa. O que ele quis dizer com isso? Então fica a liçãozinha de casa para a gente aprender e para os internautas também. Já podem pegar o Evangelho aí e dar uma lida. Então, nós buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no seu capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E nós temos aí uma passagem em Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10, que diz o seguinte: Jesus adentra a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade lá na Judéia, no lado sul, na parte sul lá da Palestina daquela época, bem próxima à cidade de Jerusalém. E Jesus então chega à cidade de Jericó. Lá na cidade de Jericó havia um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era o chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos daquela época? O que eles faziam? Vocês se lembram?
Cobrador de impostos. Cobradores de impostos. Então, eram judeus que cobravam impostos do seu próprio povo para entregar o dinheiro para os dominadores, os romanos. Então, os publicanos, eles não eram bem vistos pelos seus próprios conterrâneos. E Jesus estava em Jericó, e Zaqueu, sabendo disso, ele queria ouvir os ensinos de Jesus. Só que ele era um homem de baixa estatura e ele, diante da multidão, não conseguia chegar perto de Jesus. O que ele fez? Ele subiu a um sicômoro. O que é um sicômoro? Uma figueira, uma árvore. Ele subiu no sicômoro e ficou lá no galho. E ali ele conseguia ver e ouvir Jesus. Jesus, vendo Zaqueu no sicômoro, diz: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porque eu preciso que me hospedes hoje na tua casa. Então Jesus disse que queria ir para a casa de Zaqueu. Zaqueu desceu e foi preparar a casa para receber Jesus. Então, os inimigos de Jesus, que eram os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes do templo, os doutores da lei, eles ficavam questionando e criticando, dizendo que Jesus tinha ido se hospedar em casa de um homem de má vida. Má vida por quê? Porque era um publicano, eles não gostavam dos publicanos. E Jesus foi para a casa de Zaqueu. Chegando lá, o mestre passou mais ensinamentos, já havia passado durante o dia, e passou mais ensinamentos para Zaqueu. E Zaqueu, ouvindo tudo aquilo, ele interagiu com Jesus e ele internalizou tudo aquilo. Ele entendeu a boa nova que Jesus estava trazendo. Entendeu tanto que disse a Jesus: dou a metade de tudo que eu possuo aos pobres. A metade da minha riqueza eu dou aos pobres. E se eu causei algum prejuízo para alguém, eu vou retribuir 4 vezes mais. Foi isso que ele disse. E disse de coração, porque Jesus sabia. Jesus, ele bastava olhar para a gente, ele já sabia quem nós éramos, o que nós tínhamos feito no passado, em outras encarnações. Ele sabia se você estava mentindo ou não. E ele sabia que tudo aquilo era verdade. Tanto que o mestre disse: esta casa, a casa de Zaqueu, recebeu hoje a salvação. Porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar aquilo que estava perdido. Essa passagem está em Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10. Então, vejam, bastaram 2 encontros com Jesus, coisa até um tanto rápida, para que Zaqueu internalizasse os ensinos e já colocasse em prática, porque ele era muito apegado ao seu dinheiro, às joias, à riqueza, mas ele disse: eu dou metade para os pobres e aqueles que eu prejudiquei eu vou pagar 4 vezes mais. Então, ele entendeu que essa riqueza que nós temos aqui na Terra, ela é efêmera, ou seja, ela é temporária. Nós temos até o momento em que a gente desencarna. Quando a gente desencarna, a gente não leva nada daqui, nada material, não é? Os mais antigos diziam que quando a gente morre, quando a gente desencarna, no caixão não tem nenhuma gaveta, não é? Não tem nenhuma gaveta para a gente levar nossas coisas. O que a gente leva quando a gente desencarna? Nós levamos o amor, a caridade, a bondade, o perdão das ofensas, tudo aquilo de bom que nós podemos praticar é o que nós vamos levar para a espiritualidade. Pesquisamos também no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no seu capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E diz assim, uma mensagem que, esse ensinamento, aliás, não é uma mensagem, o ensinamento está em Mateus capítulo 9, versículos 10 a 12. Jesus estava na casa de Mateus. Mateus, antes de se tornar apóstolo, ele era chamado Levi.
porque ele era um publicano, era um cobrador de impostos. Jesus então fez o convite para Mateus, para Levi, e Levi então aceitou o convite para seguir Jesus e tornar-se um apóstolo. A partir desse momento, Levi passou a ser chamado de Mateus. Então, Jesus estava na casa de Mateus, e havia ali na casa de Mateus muitos publicanos, muitos cobradores de impostos, gente de má vida, entre aspas. Por que má vida? Porque os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, os sacerdotes do templo, que eram inimigos de Jesus, eles não gostavam dos publicanos. Eles não toleravam também as prostitutas, as pessoas de má índole, não é? E essas pessoas estavam ali para ouvir o mestre, para ouvir e, quem sabe, até também tomar a mesma atitude de Zaqueu, não é? Então, as pessoas criticavam Jesus por isso, por estar sempre com esse tipo de gente. E aí, esses inimigos de Jesus, eles olharam para os apóstolos e disseram: como é que o seu mestre come com os publicanos e com gente de má vida? Antes dos apóstolos responderem, Jesus ouviu e já deu a resposta. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Ou seja, os que precisam do seu evangelho, dos seus ensinos, são justamente aquelas pessoas que estão meio que perdidas na vida, estão por caminhos tortuosos, que não estão praticando aquilo que deveriam praticar de bom. Então essas pessoas é que precisam dos meus ensinos, precisam dos meus ensinamentos, precisam conhecer a boa nova. São essas pessoas a quem eu procuro para poder fazer com que elas mudem para melhor. E Jesus, então, como dissemos, ele era sempre cercado pelos pobres, pelos deserdados da vida. Eram cegos, eram coxos, aleijados, leprosos, prostitutas, que estavam sempre à procura de Jesus. Onde quer que ele fosse, a multidão era muito grande. E as pessoas que não o procuravam eram justamente os orgulhosos. Aqueles orgulhosos que julgavam conhecer tudo, eram melhores que os outros, eram prepotentes, arrogantes. Então eles queriam distância de Jesus, até porque o mestre veio trazer uma nova ótica da figura de Deus. Até então, eles acreditavam que Deus era aquele ser vingativo que Moisés ensinou há muito tempo. Aquele ser que não perdoava e que se vingava quando a gente cometia algum erro. Por que Moisés passou essa ideia para os hebreus da época, quando saiu do Egito? Porque Moisés estava com cerca de 600 mil pessoas ali no deserto. E só ele para dominar aquelas pessoas. Os judeus, os hebreus daquela época eram muito indisciplinados. Eles não gostavam de obedecer normas, regras. E ali no deserto, então, o Moisés teve de lançar mão de um Deus vingativo para que os homens tivessem medo e obedecessem a ele, Moisés. E Jesus veio trazer então uma nova ótica, uma nova ideia do que vem a ser Deus e também o reino celestial. E essas pessoas orgulhosas, obviamente, não seguiam Jesus. E a conclusão de tudo isso que a gente passou para vocês, de uma forma um pouco mais rápida, né? Porque quando a gente lê, quando a gente vai para os livros, a gente tem muito mais informações do que podemos passar numa palestra. Nós não temos condições de passar 100% do que está nos livros. Até pelo tempo que nos é dado, a gente não tem condições. Mas, de uma forma bem rápida, a gente passou o tema que nos foi proposto. E a conclusão de tudo isso que a gente falou, qual que é? Que essa passagem bíblica de Zaqueu, ela serve para que a gente possa valorizar os bens espirituais, muito mais do que os bens materiais. Existe diferença de bens espirituais para bens materiais.
os bens materiais, não é que eles não têm sua importância, tem sim, tem muita importância na nossa passagem aqui pela terra. Mas o que Jesus ensinava é que nós não devemos nos apegar tanto aos bens materiais a ponto de colocar a perder a nossa encarnação aqui na terra. Então, os bens materiais, eles têm que ser valorizados sim, mas não tanto assim quanto muitas pessoas se apegam, não é? Por exemplo, hoje está uma noite fria aqui em São Paulo. Nós estamos numa edificação, uma casa espírita. Se não fosse por essa edificação, não teríamos o conforto de estarmos aqui conhecendo um pouco mais dos ensinos de Jesus. Não é verdade? Temos um certo conforto. Eu disse para vocês que eu moro em Atibaia, a cerca de 60 quilômetros daqui. Se eu não tivesse vindo de carro, talvez não tivesse chegado ainda. Pegar um táxi da minha casa até a rodoviária em Atibaia, da rodoviária ver quando tem ônibus para São Paulo, descer no Tietê, do Tietê pegar o metrô, talvez até o Tucuruvi, não sei se é a estação mais próxima aqui, Parada Inglesa, não é? E depois qual ônibus que eu tenho que pegar para vir para cá? Eu não sei. Talvez eu ia me perder, não sei. Eu conheço a região, mas em questão de ônibus assim eu não tomo. Então, eu uso o meu automóvel, o meu carro. Esse automóvel, eu tenho que cuidar muito bem dele, eu tenho que fazer manutenção, eu tenho que colocar o combustível para que eu possa utilizá-lo. É um conforto que eu tenho. Eu preciso tratar muito bem desse patrimônio que eu tenho. Mas eu não posso ficar tão apegado assim a ponto de atrapalhar a minha encarnação. Querem um exemplo? Vou citar aqui um outro livro da codificação kardeciana, O Céu e o Inferno. É o penúltimo livro da codificação, Céu e Inferno. Nesse livro tem um capítulo que fala do espírito de Castelnaudari. Esse espírito, ele simplesmente não permitia que ninguém morasse na casa onde ele havia vivido. Eis que, em determinado momento, uma família adquire aquele imóvel e começa a morar ali. E o espírito começa a atormentar a família e chega um determinado momento em que o espírito dá um tapa, um bofete no rosto do dono da casa. Desde pequeno eu sempre fui muito curioso, eu gostava de saber como é que as coisas funcionavam. E quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita, isso há questão de 35 anos, eu não segui essa sequência lógica da leitura da codificação. Como eu vim do catolicismo, eu queria saber se existia mesmo o tal do céu e inferno, não é? Onde que a gente vai quando a gente desencarna? O que a doutrina espírita fala disso? E eu fui ler esse livro. Eu comecei a ler. Comecei a ler e parei nessa parte do capítulo do Espírito de Castelnaudari. Como é, na minha ideia, né? Na minha mente, como é que um espírito desencarnado pode dar um tapa no rosto do encarnado? Como é que isso pode acontecer? Aí eu fui buscar informação na casa espírita. Cheguei lá, a dona Ana Aroca, ela me recebeu e falou: filho, você começou pelo final. Esse é o penúltimo livro. Como é que você quer entender? Você nem entrou na doutrina ainda, já quer chegar pelo fim. Você tem que ler a sequência certa. Né? E me passou a sequência da leitura que eu acabei de passar para vocês. Mas eu, muito teimoso, eu larguei o Céu e o Inferno e passei para a Gênesis. A Gênesis é um livro extremamente técnico que fala sobre a origem do planeta, da vida aqui na Terra, enfim. Quando começou a falar de microcosmo, macrocosmo, eu falei: meu Deus do céu, não sei o que é isso. Então eu tive que calçar as sandálias da humildade e ler na sequência, fazer os cursos da casa. Assim eu entendi as propriedades do perispírito. O perispírito, eu não lembro todas de cabeça agora, mas ele pode se tornar visível e tangível também. E é nessa tangibilidade que ele conseguiu, então, tocar o homem. E esse espírito, ele não permitia que ninguém morasse ali na casa. Só que ele já havia desencarnado há 150 anos. Então vejam quanto tempo o espírito perdeu, achando ainda que o imóvel era dele. Não é? Por isso que eu digo, os bens materiais, eles existem sim para nos dar um certo conforto. Claro, nós temos direito e temos obrigação sobre os nossos bens materiais. Mas não devemos nos apegar tanto assim. Então nós temos condições de usufruir tudo aquilo que a gente conquista com o nosso trabalho digno e honesto, mas quando desencarnarmos, isso tudo aqui fica, como eu disse, os mais antigos falavam que no caixão, quando a gente é
enterrado, né? Não há gaveta, a gente não leva nada. E os bens espirituais? Os bens espirituais. Como é que a gente consegue esses bens espirituais? Será que eu vou ali na feira e compro um pouquinho, um punhadinho, vou lá no mercado, né? Não sei nem que mercado tem aqui perto, né? Mas vou no mercado e vou comprar, me dá um tanto aí de bens espirituais. Será que eu consigo assim? Os bens materiais eu consigo comprar, com o suor do meu trabalho. Mas os bens espirituais a gente não consegue comprar. A gente alcança, é diferente. Você alcança de acordo com as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas palavras. Não é? Então, esse é o verdadeiro tesouro que nós conquistamos. O verdadeiro tesouro. Por quê? Ninguém tira de nós. Quando nós conquistamos, ele fica em nós. Fica gravado em nós. E assim nós vamos evoluindo cada vez mais até algum dia chegarmos à perfeição relativa, que é o grau máximo de evolução que nós podemos chegar. Deus é a evolução absoluta, né? E nós, a perfeição absoluta. E nós chegamos no máximo aqui, ó, na perfeição relativa. Nunca chegamos à perfeição absoluta, senão seríamos Deus também. Certo? Vamos lá. Então, quando nós alcançamos os bens espirituais, a traça e a ferrugem não podem corroer. O ladrão não pode escavar nem roubar esses bens espirituais. Por quê? Porque eles ficam guardados em nosso íntimo, ficam gravados em nosso perispírito, que é o corpo fluídico do espírito. Quando a gente desencarna, nosso corpo físico aqui fica, aqui perece, aqui se dilui. Mas o perispírito, ele acompanha o espírito aonde quer que ele vá. Então, isso tudo fica guardado em nosso perispírito. E assim, tudo aquilo que a gente conseguiu, em termos de bens espirituais, ninguém tira, fica conosco. E aí, tem uma questão que a gente coloca. Quantos de nós estamos dispostos a tomar a atitude de Zaqueu, o chefe dos publicanos? Ou seja, reconhecer e reparar os nossos erros. Reconhecer e reparar os nossos erros. Demonstrando, assim, a consciência e também a humildade de que nós somos seres falíveis. Reconhecer que nós erramos e reparar esses erros. Quantos de nós aqui estamos dispostos a isso? É uma questão que a gente tem de fazer para nós mesmos. Algo que a gente tem de levar para o nosso introspecto. Ou será que, em vez de imitarmos Zaqueu, será que nós vamos fazer como o moço rico da parábola de Jesus, que não quis seguir o mestre porque estava ainda muito apegado aos seus bens materiais, à sua riqueza? Essa parábola eu vou resumir aqui para vocês bem rapidinho. Havia um moço muito rico que certa feita foi falar com Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para ganhar o reino do céu? Jesus o adverte dizendo: por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres chegar a ser perfeito, siga os mandamentos. E aí ele perguntou quais os mandamentos e Jesus disse, elencou para ele. Ele fala: mas isso eu já sigo desde que cheguei à juventude, à mocidade. O que me falta mais ainda? Jesus disse: se queres chegar ao reino do céu, vende tudo que tem, distribua aos pobres, depois vem e me siga. O que o rapaz fez? Deu as costas para Jesus e foi-se embora, porque estava muito apegado aos bens materiais, à sua riqueza, às suas joias, ao seu dinheiro. Não queria se desfazer de tudo isso e foi-se embora. Numa outra palestra eu conto o que aconteceu com esse rapaz no futuro. Mas naquele momento ele não estava preparado para seguir Jesus. Será que Jesus queria que ele se tornasse um homem pobre? Ele se desfizesse de tudo? Não era nada disso que Jesus queria dizer. Quando dizia, vá, vende tudo
e siga-me, não é que ele deveria pegar todo o dinheiro dele, todas as roupas, todos os bens e doar para os outros. Se ele fizesse isso, ele se tornaria um pobre, percebem? Ele seria um pária na sociedade, ele ficaria na dependência de outras pessoas, seria um peso para a sociedade. Não foi isso que Jesus quis dizer. Como eu disse, nós precisamos valorizar os nossos bens materiais, sim, usá-los e valorizá-los, mas não ficar tão apegados assim. É isso que Jesus ensina. Eu disse agora há pouco que Deus nos deu 3 dons: o dom da vida, a inteligência e o livre-arbítrio, certo? O que vem a ser o livre-arbítrio? O que vocês acham que é livre-arbítrio? Você pode fazer o que você quiser, desde que você arque com as suas consequências. Isso, muito bem. Fazer o que você quiser, desde que arque com as suas consequências. Então, o livre-arbítrio é a vontade própria da pessoa. A pessoa toma a atitude que ela bem entender. Só que existe o outro lado da moeda, as consequências, a responsabilidade desse ato, dessa decisão. Se eu tomo uma decisão errada, eu vou ter de assumir a responsabilidade sobre isso. Então, o livre-arbítrio é algo que faz com que nós possamos evoluir, se tomarmos as atitudes corretas, né? Ou então, nós nos tornemos estacionados do ponto de vista da evolução, se tomarmos as decisões erradas. Tá? E não só no planeta Terra, mas em todo o universo existe uma lei que todos nós estamos sujeitos. Vocês já devem ter ouvido falar da lei de causa e efeito. Aqui na Casa Espírita a gente toma muito conhecimento disso, a lei de causa e efeito. O que vem a ser isso? Tudo que eu faço repercute em mim. Tudo que eu faço repercute em mim. Ou seja, se eu faço bem, eu recebo o bem. Se eu faço mal, eu recebo o mal. Ninguém planta cebola para colher pêssego. É verdade. Então, até por uma questão de inteligência, nós devemos fazer só o bem. Porque se eu fizer o mal, ele vai voltar para mim. Talvez não volte de imediato, mas ele volta. Se não voltar nessa vivência, numa outra, com certeza vai voltar. E vai voltar com juros de correção. Então, não é uma atitude adequada nem inteligente praticarmos o mal para com as outras pessoas. Por isso que Jesus nos ensinava a lei de amor, a caridade e o perdão das ofensas. Quando alguém me ofende, quando alguém me prejudica, a nossa tendência é a de ir lá e se vingar. Ah, você fez isso, eu vou me vingar. E a revanche, você vai ver, vai ter troco. Sabe? Então, essa é uma atitude correta, uma atitude cristã? Não, não. Jesus nos ensinou que nós devemos perdoar as ofensas. Perdoar as ofensas, gente, não significa que a gente deve esquecer aquilo que foi feito. Muita gente confunde e chega a afirmar que se você não esqueceu, você não perdoou. Não é nada disso. Não é nada disso. O próprio Divaldo Franco nos ensinava isso, não é? De que quando você perdoa, nem sempre você esquece o que aconteceu. Vou citar aqui um exemplo. 2 homens que são sócios, têm uma empresa, são sócios. Um deles dá um desfalque na empresa, um prejuízo danado, pega todo o dinheiro, vai-se embora e deixa o outro lá na lama. Com todas as dívidas, os credores, os funcionários, e o que ele vai fazer? Não é? Se ele for um cristão, um bom cristão, ele vai perdoar a atitude desse sócio. Vai perdoar, mas perdoar não significa que o sócio vai sair bem. Ele não tem que ser punido, não tem que ser punido pelas leis dos homens e a lei de Deus. Perdoar significa que ele não vai entrar nessa de revanche, de vingança. Não é? Então ele perdoa, mas ele sempre vai se lembrar que ele teve uma empresa e que o seu sócio lhe deu um desfalque e tudo mais. Um outro exemplo, um tanto drástico. Um pai que tem um filho assassinado. Esse pai, sendo cristão, ele vai perdoar o assassino. Perdoa o assassino.
não vai se vingar. Ah, matou meu filho, eu vou lá matá-lo também. Não. Ele perdoa. Perdoa. E o assassino é que vai responder na lei dos homens e sobre a lei de Deus também, pelo seu ato. Mas esse pai, apesar de ter perdoado o assassino, ele sempre que ele vir uma foto, um vídeo do filho, ele vai se lembrar. Ele vai se lembrar que o filho foi assassinado. Perceberam a diferença? Então, perdoar não é sinônimo de esquecer. Quem fala isso aí é porque não tem o devido conhecimento. Tá bom? Então, sigamos aí o exemplo de Zaqueu, o chefe dos publicanos, que em 2 encontros apenas com Jesus fez a sua transformação moral, a sua reforma íntima, que nós tanto aprendemos na doutrina espírita. Ele percebeu que aquela riqueza toda não valia nada aos olhos de Deus. E não sigamos o exemplo do moço rico, que não quis seguir Jesus porque não estava apto, não estava pronto para deixar de lado a sua riqueza e seguir o Mestre. Sigamos então Jesus de Nazaré. Pratiquemos o amor, a caridade, o perdão das ofensas, a humildade. Somente assim é que nós alcançaremos os bens espirituais e algum dia estaremos com Jesus na esfera crística. A bibliografia pesquisada para esta palestra está no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, como nós citamos no início, no seu capítulo 16, item 4, e capítulo 24, itens 11 e 12. Lógico que vocês chegando em casa, pegando o Evangelho, nesses 2 capítulos vocês vão ter muito mais informações do que a gente pôde passar aqui nesse pouco tempo com vocês, tá bom? Mas foi um resumo que eu pude fazer para trazer para esta noite. Que Jesus abençoe todos vocês nesta noite, vocês possam voltar para os seus lares mais alegres, mais saudáveis, com mais proteção, com mais harmonia do que quando aqui chegar. E no caminho de volta, que vocês possam iluminar todas as casas por onde vocês passarem, nas ruas, nas praças, nas alamedas, nas travessas, nas avenidas. Iluminem todos os lares, chegando em seu lar. Iluminem todos os cômodos ali existentes. Iluminem os seus entes queridos que lá estão hoje, porventura não puderam aqui estar. Iluminem os seus vizinhos, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade. Tenham todos uma excelente noite, uma excelente semana. É o que eu posso humildemente desejar a todos vocês. Tá bom? Tem mais um tempinho ainda? Tem? Tá. E se deixar, eu vou até amanhã cedo. 10 minutinhos, pode Tá, falar. 10 minutos, tá bom. Então, a palestra termina aqui. Mas, como temos ainda uns 5, 10 minutos, eu trouxe um outro tema aqui que eu acho muito interessante passar nas casas espíritas também, porque eu vejo muita gente nas casas espíritas usando o termo kardecismo. Eu sou espírita kardecista, não é? Então, o Divaldo Franco já explicou sobre esse assunto, o Dr. Reinaldo Leite, que a gente citou no início aqui também, falava sobre esse assunto, e eu sempre que posso também falo. Então, vemos assim, os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se o quiserem, os espiritistas. Quem disse isso? Allan Kardec. E onde está isso? No Livro dos Espíritos, na sua introdução, no item 1. Lá vocês vão ter mais detalhes. Vejam, Kardec chamava os seguidores da doutrina de espíritas ou espiritistas, e não kardecistas. E, para se fazer uma alusão à doutrina espírita, às vezes a gente ouve pessoas usar esses termos, kardecismo e kardecista. Se perguntarmos para essas pessoas, por que você usa esses 2 termos? Normalmente a explicação é essa. É para diferenciar de outras doutrinas, como a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé. Nós, espíritas, temos um enorme respeito por essas denominações religiosas que, na verdade, são sincretismos afro-brasileiros e não espiritismo. Isso não quer dizer que nós, espíritas, sejamos melhores que eles, de jeito nenhum. Mas não podemos chamá-los de espíritas, porque eles não seguem a codificação feita por Kardec.
Na norma gramatical brasileira, nós temos a figura do sufixo. O sufixo é aquela partezinha final de uma palavra, para resumir para vocês. E a etimologia dessa palavra, desse vocábulo sufixo, vem do latim sufixus, que quer dizer pregado ou pendurado. E temos aí o sufixo ismo, que vem do latim ismus e do grego ismos. E Kardec, ele, sabiamente, ele usou o termo espiritismo e não kardecismo. O sufixo é um formador de substantivos abstratos, aquilo que a gente não consegue apalpar, não consegue pegar. E temos também o sufixo ista, que vem do latim ista e do grego istes. É um formador de adjetivos e substantivos, que dão uma noção de adepto, ocupação, ou ofício, especialista ou estudioso, proveniência ou relação, tá bom? E o Kardec também, de uma forma bem sábia, ele usou o termo espiritista e não kardecista. O sufixo, tem um sufixo que forma nomes de religião, doutrinas filosóficas também, como o budismo e o kantismo, kantismo com K, de Immanuel Kant. E temos também o druidismo, que é a religião dos druidas, e o espiritismo, a religião dos espíritas. Então, espiritismo é a religião dos espíritas. Portanto, usar esse termo kardecismo, ele não está correto. Não está correto porque significaria a doutrina de Kardec, enquanto que kardecista seria o seguidor dessa doutrina. Mas nós sabemos que a doutrina espírita ela foi codificada por Kardec. Aliás, um trabalho magnífico que ele fez, perfeito. Mas não foi ele que trouxe a doutrina. A doutrina foi trazida pelo Espírito de verdade, o Espírito Santo, que veio em nome de Jesus para trazer os ensinos de Jesus com as suas explicações. Então, se a doutrina foi trazida pelos Espíritos, é a doutrina dos Espíritos ou Espiritismo, e não kardecismo. Então, o correto é usarmos os termos Espiritismo e Espírito, e não kardecismo e kardecista. Se a partir de hoje alguém perguntar para vocês, qual é a sua religião? Eu sou espírita. Ah, mas você é espírita kardecista? Não, eu sou espírita. Não existe kardecismo. Claro que não precisa entrar em tantos detalhes como eu estou passando aqui, mas basta falar isso. Não existe kardecismo. Existe espiritismo. Outros podem até dizer, ah, mas você é espírita de mesa branca? Que no caso nós temos, né? A mesa branca, mas tem centro que eu vou fazer palestra e nem mesa tem. E por isso, então não é doutrina espírita, não é? Mesa branca é coisa do ser humano, não é? Então a gente que é espírita, a gente precisa levar o conhecimento para as pessoas também. Como eu disse que sou curioso, fui pesquisar em alguns dicionários se esses dicionários aceitam esses dois termos, kardecismo e kardecista. Alguns aceitam, mas nós sabemos que conceitual e doutrinariamente esses dois termos, kardecismo e kardecista, estão incorretos por tudo que eu falei para vocês. Eu pesquisei seis dicionários, 3 aceitam erradamente os termos kardecismo e kardecista, e outros 3 corretamente não aceitam esses dois termos, kardecismo e kardecista. E para fechar, eu trouxe uma frase que fecha bem essa ideia. Todas as religiões que acreditam na existência do Espírito são espiritualistas, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Perceberam a diferença? Isso não quer dizer que nós espíritas sejamos melhores, não é isso. Os católicos, os evangélicos, protestantes, os budistas, quimbandistas, candomblecistas, eles são espiritualistas porque acreditam na existência do Espírito, mas não são espíritas porque não seguem a doutrina codificada por Allan Kardec. Tudo bem? Beleza? Então, a partir de hoje, perguntou, eu sou espírita, mesa branca? Não, não tem mesa branca, não existe isso. Ah, você é kardecista? Não existe kardecismo. Eu estudo a doutrina que foi codificada por Kardec, mas eu sou espírita. Tudo bem? Eu tinha mais uma historinha para contar, mas acho que já não vai dar tempo. Tá? Tá, acho que 2, 3 minutinhos só.
é a história do tesouro Bersa. Essa história já completou esse ano 20 anos que eu ouvi, e eu anotei no papel, estava em sala de aula, e aí um decano do curso chegou lá e contou essa história, eu achei muito interessante, eu trago para a doutrina espírita. Chama O Tesouro Bersa. O Tesouro Bersa. É uma história que vem lá do Oriente, né? Do Oriente, Bagdá, então, aquele local. Então, havia lá no Oriente um alfaiate. O alfaiate estava trabalhando na sua alfaiataria. De repente, passa de frente à sua alfaiataria um mercador. O mercador trazia um monte de quinquilharias, um monte de coisas para vender na sua carroça. E parou diante da alfaiataria. O alfaiate saiu então e foi ver se achava alguma coisa interessante. Eis que ele encontra, dentre as quinquilharias, um livro muito antigo, com esse título, O Tesouro Bersa. Isso chamou a atenção dele. Ele então perguntou ao mercador: se eu comprar esse livro, qual o benefício que eu vou ter? O mercador disse: meu senhor, quando o senhor terminar de ler esse livro, o senhor ganhará um tesouro. E esse homem, o alfaiate, já logo imaginou que no livro trazia a descrição de um mapa da mina, que ele pudesse encontrar um baú cheio de moedas de ouro. Já se viu rico, não preciso mais trabalhar na alfaiataria e costurar para ninguém. Ele imaginava isso. Ele comprou o livro. Comprou. Mas quando ele abriu o livro, ele viu que o livro estava escrito numa língua estrangeira. Ele não entendia simplesmente nada. E ele teve que comprar outros tantos livros para fazer a tradução. Levou um bom tempo para que ele conseguisse fazer a tradução. Eis que um belo dia ele consegue terminar a leitura. E o mercador passou novamente em frente à sua alfaiataria. Ele parou o mercador. Espere, o senhor me enganou. O senhor me enganou, o senhor disse que eu ia ganhar um tesouro. E eu terminei o livro e não ganhei tesouro nenhum. Aí o mercador muito sabiamente disse: meu senhor, o senhor está muito enganado. O senhor ganhou um tesouro sim. Para ler esse livro, para entender a história dele, o senhor teve de comprar outros livros para traduzir, teve de aprender uma outra língua. E depois conhecer o conteúdo do livro, o Tesouro Bersa. Então o senhor ganhou conhecimento. Esse é o seu tesouro que ninguém lhe tira. Que é o que eu falo. Fica gravado em nosso perispírito e ninguém tira de nós o conhecimento. E o mercador ainda disse: o título do livro é o Tesouro Bersa. Bersa, uma palavra que tem duas sílabas. Bersa. Se você inverter, as sílabas viram saber. Que é o que a gente tem que buscar na doutrina espírita. Conhecimento, saber. E a gente só ganha isso com a leitura, com os estudos que a doutrina oferece para nós. Assim, ganhando conhecimento, a gente guarda isso conosco para utilizar não só nessa encarnação, como em encarnações futuras também. Tá bom? Agora sim, terminamos a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Né? A gente fez um resumo aí do que nos foi pedido para falar. E maiores detalhes, é lógico que vocês vão procurar a bibliografia. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, se ele assim nos permitir. Muito obrigado. Muito obrigada. Esclarecedor. Você estava falando do espiritualista, né? Estava conversando com um amigo que é evangélico. Ele acredita na vida pós-morte, mas não acredita na reencarnação. Sim. Eu já tive embates com amigos assim, aliás, com um amigo mais especificamente, né? Teve há pouco tempo, desencarnou uma pessoa no grupo e aí ele colocou: descanse em paz, né? Depois no grupo, descanse em paz. E a gente sabe, lá nós temos muito mais o que fazer do que aqui, né? Ele trabalha muito lá. Pode descansar mesmo, né? E aí eu fiquei quieto, falei: deixa, ele é evangélico, né? Só porque ele fez. Ele mandou a mesma mensagem no meu privado. Aí eu falei: agora não dá para segurar. Aí eu tenho que ir. Aí eu coloquei uma mensagem lá de que, falando mais ou menos assim, que no plano espiritual nós trabalhamos tanto quanto aqui, ou às vezes até mais. Portanto, nós não ficamos descansando lá, vestido de branco, passeando no jardim de grama verde, nada disso. Nós temos muito trabalho lá. E ele não gostou. Ele não gostou. Eu falei assim: mas se você deu sua opinião da sua religião e passou para mim, eu estou dando a minha e passando para você. Então,
partir daí, toda pessoa que desencarna, ele já não dá mais essa, manda mais essa mensagem. Mas assim, a gente respeita, né? Eles creem que depois que a gente desencarna, nós ficamos aguardando o juízo final. Como se uma só encarnação fosse suficiente para a gente evoluir. Mas Maomé também, Maomé também. Então, é muito pouco tempo. Ah, mas a pessoa viveu 100 e poucos anos. Para nós é muito mais. O que é 100 e poucos anos perto da eternidade? Não é nada. Islamismo também. Não é nada. Então, nós não ficamos esperando o juízo. E se a pessoa, aí eu perguntaria, né? A eles, eu não gosto de discutir religião, mas a pessoa que viveu 80 anos, por exemplo, 70 anos ela praticou o mal, nos últimos 10 ela praticou o bem, e aí como é que fica? Para que lugar que ela vai? Vai queimar no inferno o resto da vida? Vai para o céu? E aí? Como que fica essa questão? Não é? Então, mas eles têm a crença deles e eu respeito, né? Só que depois que não dá pra gente aceitar. Se força a barra, a gente tem que dizer a verdade. Forçando a amizade, né? É. Eu respeito, eu tenho muitos amigos evangélicos. Muitos. Né? Pastores, sabe? Eles sabem que eu sou espírita, a gente nunca discute religião. Né? Cada um na sua, respeitando o outro. Que bom. Sim, você não deu para trazer você agora. Nem deu para entregar. Mas depois eu te trago, vou tirar lá. Tá? Tudo bem? Ficou mais alto? A gente fica mais cada vez mais. 14 anos que somos mais. 14 anos. Não. Comigo, também você não sabe. Estava assim, Eu não sei se desligou lá. Maria, deixa eu ver. Tá bonito lá. Agora eu não sei como que faz. Não sei se é só. Dá pausa aí. Só pausa.